Antes da gente começar, João, a discutir as questões da corrida em si, a gente, já vou adiantando, pessoal, a gente vai, para a semana que vem, a gente vai fazer uma análise do campeonato, a gente vai dar mais ênfase nesta corrida de Abu Dhabi. Claro, vamos falar sobre o campeão Lando Norris, mas eu queria aqui colocar uma espécie de um exercício jornalístico, tá? Porque o GP Total, ele é um veículo de comunicação, tem como grande ênfase opiniões e análises, não é um veículo de comunicação de notícias. A gente não tem aqui como característica furos de reportagem, hard news, informações em tempo real, prestação de serviço, não é realmente a característica do GP Total. E dentro dessas análises a gente tem que colocar uma coisa muito importante, que é uma base, um alicerce no jornalismo, que é procurar onde está a notícia, onde está o fato, onde está o elemento mais importante daquilo que nós testemunhamos, daquilo que estamos vendo, daquilo que um veículo de comunicação tem como responsabilidade passar para frente, que é a questão do contar a história, contar o que está acontecendo, narrar os fatos históricos, ser testemunha ocular da história, como já dizia muitas e muitas décadas atrás o repórter Esso. E eu queria dizer que este GP de Abu Dhabi, a gente tem que, mais uma vez, parar, fazer essa reflexão e pensar jornalisticamente onde está o principal fato. Tá? Em 2016, eu escrevi para o GP Total, essa coluna está lá ainda no nosso arquivo, o texto chamado Quando a Derrota é Mais Importante. E esse texto foi escrito na ocasião da derrota da Toyota nas 24 horas de Le Mans, quando o carro número 5 vinha para completar a última volta, abrir a última volta, e teve uma falha técnica terrível que levou o carro a um abandono. O carro nem mesmo cruzou a linha de chegada, ele foi desclassificado por não ter cruzado a linha de chegada e venceu a equipe Porsche, era o Porsche número 2. Só que a história mostra que aquilo ali era a crônica de uma derrota. E quando a gente olha para o Grande Prêmio de Abu Dhabi 2025 e a temporada 2025, a gente está diante da crônica de um vice-campeonato. E eu vou trazer aqui um trecho muito rápido do que foi a coluna para que vocês entendam, né, para que eu possa reforçar esse ponto de vista. Abre aspas, traduzir o sentimento da vitória é tarefa corriqueira do jornalismo esportivo, mas é doce, muito doce. A vitória tem um simbolismo poderosíssimo, a vitória consagra, a vitória é salvadora, a vitória é glorificante, purifica, eleva, sobrepõe, sobrepuja. A vitória é o ápice do trabalho recompensado, é o elogio natural ao esforço, à determinação e o que acaba por se tornar no grande e máximo prazer dentro do esporte de competição, explosão de emoção dentro de um sempre longo processo de tensão, o jogo, o duelo, a partida, a corrida. A vitória é a que passa para os livros, para as capas de jornais, de revistas, etc. E nós, jornalistas, ao descrevermos esses feitos, acabamos por indiretamente fazer parte daquilo. E é algo prazeroso. Falar, eu escrevi sobre aquela bela vitória, aquele belo título mundial, aquela bela campanha, é uma frase que faz parte da memória de qualquer cronista esportivo. O que aconteceu? E aí, fazendo essa ponte para o que aconteceu neste domingo, o que aconteceu em 2025, no Grande Prêmio da Abu Dhabi, não é a crônica de uma vitória, é a crônica de uma campanha de um vice-campeão mundial. A gente assistiu, surpreendentemente, uma subversão da importância do resultado. E o que eu quero dizer é que, sim, o que mais se sobrepõe, o que mais salta aos olhos, no fim das contas, ao fim e ao cabo, quando passamos a régua, é a magistral campanha de Max Verstappen e não o título mundial de Lando Norris. Claro, aos vencedores das batatas, é uma referência literária de Quincas Borba, uma obra de Machado de Assis, que eu aprendi com a minha saudosa professora Neuza de literatura. Não sou um grande literato, meu conhecimento é apenas marginal,
enfim. Mas é claro que a gente tem que levar em consideração os vencedores das batatas, mas a gente também tem que considerar a qualidade da batata. Se é uma batata tipo exportação de Idaho, ela é premium, ela é ótima. E agora tem as batatas que são ali daquele campo de batata e que só serve para matar de fome um exército que ganhou do outro, e essa é realmente a analogia usada na obra do Quincas Borba. A gente está falando de uma batata que não é essas coisas, mas a gente está falando de uma campanha que, no fim das contas, é uma campanha tão ou maior do que a que Fernando Alonso fez em 2012 com a Ferrari, Ayrton Senna em 1993 com a McLaren, Michael Schumacher em 97 com a Ferrari, apesar do desfecho que ela teve naquele momento, entre outras campanhas incríveis. Claro que em 67, 64, 62 ele podia ter muito mais títulos, enfim, Stellimose em 58, a gente pode pensar em muitas vezes em que o melhor da temporada não foi o campeão mundial. E a gente assistiu um exemplo determinante, cabal, em que a gente tem a cada fim de ano um campeão, mas não necessariamente este piloto sendo o melhor da temporada. E dito isso, passo a bola para você, João. Eu queria começar de uma forma um pouco diferente, uma espécie de crônica para trazer aqui uma questão de que eu estou enxergando todo esse desfecho com outro ponto de vista. Não que eu não vá reverenciar um campeão, o campeão é o que vai estar lá nos livros, é o nome da pessoa, mas para mim fica bastante claro que não é a vitória, não é o título mundial o mais importante desta temporada. O mais importante dessa temporada é valorizar quem foi o melhor e quem é o melhor desse grid da Fórmula 1. Que sim, cometeu erros, e um pouquinho mais de acerto, ele poderia ter sido campeão mundial, e eu estou falando do Max Verstappen.